Vem aí, a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quinta-feira, 23 de novembro de 2000. Boa noite. A segunda fase do programa Brasil Empreendedor foi lançada hoje. Nesta etapa serão criados 600 mil postos de trabalho até setembro de 2001. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Hoje na Voz do Brasil você vai saber como o governo federal está abatendo a dívida pública. Saiba também o que vem sendo feito para sensibilizar a população para a doação de órgãos. E a nossa entrevista de hoje é com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ele vai falar sobre o Vale, pedágio e o plano de renovação da frota de caminhões do país. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Alcides Tápias, vinculou o programa Brasil Empreendedor à retomada do crescimento da economia do país. De acordo com Tápias, a nova etapa do programa vai estimular as exportações das empresas de pequeno porte. A retomada do crescimento econômico está intimamente ligada ao crescimento das micro e pequenas empresas após o lançamento do Plano Brasil Empreendedor. Nos próximos anos, surgirão dezenas de milhares de novos empregos quando estes empreendimentos atingirem a sua maturidade. Quero lembrar a todos que o programa Brasil Empreendedor não é uma ação isolada do governo para as empresas de pequeno porte. Está vinculada a outras medidas que aumentam a produção e o comércio exterior, entre os quais o Programa de Exportações 2001, determinado pelo presidente da República e anunciado na semana passada. O Brasil precisa, e o governo estimula, que boa parte das suas micro e pequenas empresas participe do esforço para o aumento da inserção brasileira no mercado externo. Presidência da República. E agora, ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Arthur Filho traz as informações da Presidência da República. Boa noite, Arthur. Boa noite, Sula. Anunciada hoje a segunda fase do programa Brasil Empreendedor, que vai incentivar e aumentar a participação das micro, pequenas e médias empresas nas exportações brasileiras. Para o próximo ano, o programa Brasil Empreendedor visa criar 600 mil novos postos de trabalho. Para isso, o governo federal vai disponibilizar 9 bilhões e 200 milhões de reais para 1 milhão e 250 mil operações de crédito e capacitar 2 milhões e 600 mil novos empreendedores, com apoio financeiro, assessoria empresarial, reforçado com os incentivos à exportação. O presidente Fernando Henrique disse em seu discurso que as micro e pequenas empresas são aliadas da democracia e permite que a sociedade se manifeste através das reivindicações. De acordo com o presidente, as micro e pequenas empresas empregam mais proporcionalmente do que as grandes empresas. Ele disse que o país precisa de empresas que ofereçam trabalho. Para o próximo ano, as perspectivas são boas, de acordo com o presidente Fernando Henrique Cardoso. De modo que nós todos podemos nos animar e acreditar que vamos passar para o ano 2001, portanto, na entrada do novo século, com um Brasil diferente. Um Brasil que já não é mais o Brasil da dúvida, será que vai dar? O Brasil que já está dando certo. Esse dando certo não quer dizer que as mazelas acabaram. Não quer dizer que não existam problemas gravíssimos, nem que não existam desigualdades inaceitáveis. Mas quer dizer que o rumo está sendo um rumo alentador. Retomamos o crescimento. O último dado de crescimento, que foi relativo até ao terceiro trimestre do ano em curso, apontava um crescimento de 3,86%.
O presidente disse ainda que a cada mês que passa, o nível de emprego cresce no país e que desde 1991 o Brasil não registrava um índice de geração de emprego como agora e que não havia registro de um crescimento econômico igual ao que estamos vivendo desde 1985. Fernando Henrique afirmou que o programa Brasil Empreendedor deu certo. E neste momento, o presidente participa de um culto ecumênico do Dia Nacional de Ação de Graças na paróquia do Santuário Dom Bosco, aqui em Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. E nós continuamos com assuntos da Presidência da República. De Vitória, no Espírito Santo, as informações com o repórter Lima Rodrigues. Boa noite. O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarca amanhã às 15h30 no aeroporto de Vitória. Ele será recepcionado pelo governador do Espírito Santo, José Inácio, parlamentares, governadores convidados e outras autoridades. Pela manhã, o presidente faz palestra na Escola Naval, no Rio de Janeiro, para os alunos dos cursos de altos estudos militares das escolas militares. Aqui no Espírito Santo, Fernando Henrique Cardoso visitará o terminal da Companhia Portuária de Vila Velha e depois, no Palácio Anchieta, o presidente assinará convênios com o governo do Estado, entre os quais o que autoriza a liberação de recursos por intermédio da Caixa Econômica Federal para a construção de 50 mil casas populares. O retorno do presidente para Brasília está previsto para amanhã às 7h30 da noite. De Vitória, ao vivo, Lima Rodrigues. Economia. A estabilidade do mercado financeiro fez o Tesouro Nacional e o Banco Central resgatarem mais títulos. O governo deverá usar os 7 bilhões de reais da venda do Banespa para abater a dívida pública. Repórter Daniel Lima. Em outubro, houve resgates de 26 bilhões e 700 milhões de reais em títulos. Foram vendidos 20 bilhões e 400 milhões. Com isso, a colocação em títulos foi 6 bilhões e 300 milhões de reais a menos do que o previsto pelo governo. Mas o Banco Central e o Tesouro continuaram a política de trocar papéis prefixados por pós-fixados e de manter o giro parcial dos títulos com correção em moeda estrangeira. O prazo médio do estoque da dívida aumentou para 29,32 meses, o maior do ano. Até dezembro, o governo vai usar todo o dinheiro da venda do Banespa para resgatar títulos públicos em poder do mercado, segundo informações do coordenador da administração da dívida pública, Marcos Alcélio. Se eu não tivesse esses recursos, a rolagem da dívida teria que ser feita mediante emissão de novos títulos. Agora eu não vou precisar emitir novos títulos e utilizaremos esses 7 bilhões para amortizar a dívida pública. A dívida pública federal interna ficou em outubro em 507 bilhões de reais, 0,87% a mais do que o registrado em setembro. De Brasília, Daniel Lima. Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel recebeu hoje o ministro da Administração Civil da China, Chen Jianshan, que está em visita ao Brasil para conhecer as mudanças feitas no sistema previdenciário brasileiro. A China também está ajustando seu sistema de previdência e assistência social. A China tem hoje 200 milhões de dependentes da Previdência, considerando-se apenas os idosos e deficientes. O Vale Pedágio e o plano de renovação da frota de caminhões do país são os temas da nossa entrevista de hoje aqui na Voz do Brasil. Vamos conversar agora com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ministro Padilha, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. E boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, vamos começar refrescando a memória dos ouvintes. Qual é o objetivo do Vale Pedágio? O Vale Pedágio é a medida que o governo federal adotou para fazer com que o caminhoneiro não seja ele o onerado com o pagamento dos pedágios. A exemplo do que nós temos no Vale Transporte, no Vale Refeição, em que alguém entrega a ele, sem nenhum pagamento, a franquia para passar. No caso da refeição, para almoçar, no caso do transporte, para o transporte, e no caso do pedágio, passar no posto de pedágio sem pagar. Por quê? Porque o valor do pedágio está incluído no valor das mercadorias, ou já ele está incluído no custo logístico, no custo do frete, que foi já cobrado pelo embarcador. Apenas que eles não repassam para o caminhoneiro, e o caminhoneiro chega no posto de pedágio e tem que pagar. Pronto, o que nós queremos, o governo? Que o caminhoneiro fique livre disso e que quem pague seja o embarcador ou o dono da mercadoria. Mas o que acontece com o dono da mercadoria que não repassa o Vale Pedágio para o caminhoneiro, hein, ministro? Primeiro, quem não repassa o valor do Vale Pedágio ao caminhoneiro está apropriando-se indebitamente do valor. Isto pode já, para início de conversa, vir a ser caracterizado como crime, para começar. Mas
também há possibilidade de haver falsidade ideológica. O sujeito que diz que deu o vale pedágio não deu. E de outra parte, pode se caracterizar constrangimento ilegal. Quer dizer, o sujeito fazer o caminhoneiro carregar, dizendo que recebeu o valor e não recebeu. Então nós temos aí, só no campo penal, algumas possibilidades de enquadramento de quem não observa o vale pedágio. Mas como isso vai ser fiscalizado, ministro? Hoje, aqui no Paraná, nós assinamos um convênio com o governo do estado do Paraná, os caminhoneiros, representados pelo presidente do seu sindicato, Gilmar, e também com os transportadores, que também é representado pelo presidente da Federação Estadual, que veio aqui, o Dr. Vaz, representando os transportadores. Pois bem, o que o governo do estado colocou à disposição para fiscalização? A Secretaria da Fazenda, o PROCON e o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem. Vale dizer, a Polícia Rodoviária Estadual, nós do governo federal, a Polícia Rodoviária Federal, o DNR, e estamos celebrando também convênio com o Ministério do Trabalho. Então, toda uma estrutura para apanharmos aquele que não está repassando o dinheiro do pedágio para o caminhoneiro, não esteja repassando o vale pedágio para o caminhoneiro. Ministro, para encerrar, como anda o plano para a renovação da frota de caminhões do país e como está o relacionamento governo e caminhoneiros? Nós, do governo, aprendemos muito com os caminhoneiros, muito. Avançamos muito no conhecimento que temos do setor. E nós estamos com isso avançando nas conquistas. O vale pedágio é Quarta-feira da próxima semana vamos noticiar a todos, na reunião que vamos promover no Ministério, um novo sistema de financiamento para a renovação de frota. Os caminhões estão velhos, 60% da frota dos autônomos é de caminhões com mais de 15 anos de idade. Isso lhes dá insegurança, lhes dá prejuízos econômicos. Nós queremos melhorar todo o sistema. Nós estamos progressivamente fazendo com que o diálogo estabelecido com os caminhoneiros retrate e represente conquistas para os caminhoneiros e para a sociedade brasileira como um todo. Nós conversamos com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ministro, boa noite para o senhor e obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Um abraço, muito obrigado. Tá certo, agora o horário brasileiro de verão são 7h12 na capital do país. O governo vai investir 100 milhões de reais no uso de energia produzida com matéria vegetal. Acompanhe essa notícia depois do intervalo. Trabalhador portuário, quem ajuda o Brasil a crescer como você merece todo o respeito. Para garantir o seu direito, a escalação em rodízio para o trabalho já está sendo feita na maioria dos órgãos gestores de mão de obra dos nossos portos. Com isso, as regras que eram justas foram mantidas e serão respeitadas. Um ambiente de trabalho saudável, a gente faz assim, com parceria e paz. Grupo Executivo para a Modernização dos Portos, Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada ao crédito de instalação dos assentamentos. Os recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária de sua região. A verba de R$ 967 mil vai para os seguintes municípios: no Amazonas, Careiro; no Mato Grosso, Cáceres e Ribeirão Cascalheira; no Mato Grosso do Sul, Guia Lopes da Laguna e Rio Brilhante; no Pará, Anapu e Capitão Poço; no Rio Grande do Norte, Afonso Bezerra; e em Rondônia, Alto Alegre dos Parecis, Teobroma e Vale Paraíso. E atenção, agricultor que já foi atendido no seu projeto de custeio pelo Procera e pelo Pronaf do Grupo A. Você já pode procurar uma agência do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste e pedir o crédito de custeio para as lavouras. O Pronaf Planta Brasil garante redução dos juros e descontos especiais a quem paga em dia suas prestações. Os técnicos do INCRA, Emater, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou da Secretaria do Pronaf no seu estado resolvem suas dúvidas. Mas cuidado aí, hein? Não aceite intermediários e não pague taxas adicionais a ninguém. Em 5 anos, o Brasil será o maior exportador de carne do mundo. A previsão é do ministro Pratini de Moraes. Ele falou hoje durante a convenção anual do agronegócio. As informações com o repórter Lourival Macedo. O encontro, que começou na terça-feira última, é promovido pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado de Agricultura e pela Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Como este é o mês da vacinação do rebanho bovino contra a aftosa, o ministro Pratini de Moraes chama a atenção dos pecuaristas para a responsabilidade de vacinar o gado nas regiões onde a vacinação ainda é obrigatória. Então, o fundamental é que os órgãos de defesa
da União e dos estados estejam preparados para agir com celeridade e eficácia e circunscrever essas questões à sua área menor possível, e isso se faz através de ação rápida, sacrificando os animais imediatamente. O ministro Pratini de Moraes cita 3 motivos para o Brasil ser o maior exportador mundial de carnes nos próximos 5 anos. Primeiro é que a carne brasileira tem tecnologia e qualidade. Segundo, tem sanidade, porque o boi é alimentado com capim, é um boi verde, ao contrário da Europa, onde a alimentação é feita à base de farelo de carne e cérebro de ovelha, o que provocou a doença da vaca louca. E em terceiro lugar, no Brasil a carne brasileira é mais magra. De Brasília, Lourival Macedo. Meio Ambiente. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai investir 100 milhões de reais no ano que vem em pesquisas para a utilização de energia produzida a partir da biomassa, matéria de origem vegetal. As informações com a repórter Niobe Kellen. O objetivo é desenvolver equipamentos para tornar a bioenergia, como é conhecida, mais barata e em condições de competir com outras energias produzidas a partir de fontes fósseis, como o petróleo e o carvão de pedra. Além de ser produzida a partir de fontes renováveis, a bioenergia também é menos poluente. Enquanto 1 megawatt de energia gerada pelo carvão emite 360 kg de carbono na atmosfera por hora, a bioenergia registra índice zero de poluição. Entre outras vantagens na utilização da bioenergia estão a criação de empregos no campo, a substituição de combustíveis importados e o incentivo a indústrias nacionais que poderão fabricar os equipamentos utilizados no processo de produção. O secretário de Políticas Tecnológicas e Empresariais do Ministério da Ciência e Tecnologia, Antônio Sérgio Pizarro Fragomeni, acredita que a adoção de novas tecnologias reduzirá substancialmente os custos da bioenergia. Segundo ele, isso facilitará a criação de políticas para que esta fonte de energia seja utilizada e remunerada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De Brasília, Niobe Kellen. O ministro Sarney Filho defendeu hoje o projeto que cria o Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental. Ele disse que a rotulagem garante ao consumidor o direito à informação e o torna um fiscal da sustentabilidade. Repórter Norma Neri. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, falou sobre as vantagens do Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental, cujo projeto está no Congresso Nacional, para empresários fluminenses reunidos no 2º Seminário Internacional Experiências em Rotulagem Ambiental na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O ministro destacou que as empresas que fazem investimentos sustentáveis abrem novos mercados e criam novos empregos. Argumentou ainda que a rotulagem garante ao consumidor o direito à informação, tornando-o fiscal da sustentabilidade. O ministro garantiu que as empresas não serão prejudicadas com a elevação de custos pelo programa e que a preocupação é que a rotulagem não sirva como barreira alfandegária para discriminar produtos brasileiros. O primeiro seminário sobre o assunto aconteceu em maio na Federação das Indústrias de São Paulo. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. 26.200 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: Presidente Jânio Quadros, na Bahia; Guaraciaba do Norte, Porteiras e São Benedito, no Ceará; Nova Roma, em Goiás; Eldorado dos Carajás, no Pará, e Ouricuri, em Pernambuco. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. O Ministério da Saúde começa a sensibilizar a população para a importância da captação e doação de órgãos. Repórter Francisco Macedo. Aberta nesta quinta-feira a primeira jornada carioca para a valorização da doação e transplante de órgãos. O evento, segundo a chefe do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Ana Tereza da Silva Pereira, visa sensibilizar a população para aumentar a captação de órgãos. A jornada, que acontece no Centro de Estudos do Hospital dos Servidores do Estado, é destinada ao público em geral, em especial aos líderes comunitários, presidentes de associações de pacientes e representantes de sociedades e conselhos ligados à saúde, que funcionam como multiplicadores em suas respectivas áreas. Deverão ser apresentados no encontro debates, palestras e conferências sobre a captação e doação de órgãos, o diagnóstico da morte encefálica, os critérios de inclusão e de exclusão da lista única de receptores e as etapas que envolvem os transplantes.
O evento conta com a presença do coordenador do Rio Transplantes, Jorge Aquino, dos secretários de Saúde do Estado, Gilson Cantarino, e do município, Ronaldo Gazola. Do Rio de Janeiro, Francisco Macedo. Horário brasileiro de verão, 7h20. Daqui a pouco você vai saber quais são as alternativas para o salário mínimo chegar a R$ 180. Aguarde. Começa neste próximo fim de semana em Brasília a Olimpíada Colegial Esperança 2000. 3.000 estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país vão participar dos Jogos. A Olimpíada Colegial está sendo realizada em parceria pelo Ministério dos Esportes, pelo Ministério da Educação, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pela Rede Globo de televisão. Os Jogos vão até o dia 3 de dezembro. Com essa Olimpíada Colegial, o MEC quer despertar nos estudantes o interesse pelos esportes. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação física passou a ser obrigatória para todos os alunos do ensino fundamental. Antes, a disciplina só era obrigatória para as classes de 5ª a 8ª série. Mas agora a educação física entra no currículo desde a 1ª série. O Brasil está formando novos campeões. O Brasil acordou para a educação, para fazermos forte e grande esta nação. Toda a comunidade, governo, pai e mãe, agora é pra valer. E a herança pros nossos filhos, bem maior do coração, é garantir um bom futuro e investir na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. O ministro Valdec Ornelas disse que o governo já apresentou as alternativas para o salário mínimo chegar a R$ 180. Ele acrescentou que agora a questão deve ser decidida pelo Congresso Nacional. Repórter Cristiane Ribeiro. O ministro da Previdência e Assistência Social, Valdec Ornelas, disse no Rio de Janeiro que o governo está confiante da fixação do novo salário mínimo antes de maio de 2001, frisando que a decisão está nas mãos do Congresso Nacional. No entanto, ele demonstrou preocupação quanto à aprovação das fontes de recursos para aumentar o salário mínimo, lembrando que a Câmara dos Deputados tem demonstrado dificuldades para aprovar o projeto de lei complementar que institui um novo regime de previdência para os futuros servidores públicos. Eu fico em dúvida se efetivamente haverá força de vontade para uma decisão que financie o aumento do salário mínimo. Mas o governo está elencando alternativas para esse financiamento, ou seja, dando o caminho das pedras para que o parlamento possa decidir a esse respeito. Para custear o salário mínimo de R$ 180, o governo propõe o corte de despesas da máquina administrativa em R$ 300 milhões. O corte no fundo de contingência, reservado para custear as emendas dos parlamentares ao orçamento da União ou a contribuição previdenciária dos inativos. Do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Momento Criança. O site www.censura.com.br da Campanha Nacional contra a Pedofilia na Internet está promovendo um abaixo-assinado pela aprovação do projeto da Lei 84/99. O projeto prevê punição de todos os crimes de informática e de todos os envolvidos na exploração sexual infantil na internet. Quem quiser participar, basta acessar o site www.censura.com.br. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. E agora você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, chove no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná, as nuvens aumentam no decorrer do dia. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 30 graus. No sudeste, o sol aparece pela manhã, mas a chuva cai no final da tarde em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nas outras áreas, muitas nuvens com nebulosidade, mínima de 14 e máxima de 35 graus. No centro-oeste, chove no Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, as nuvens aumentam e pode chover à tarde. As temperaturas variando entre 17 e 37 graus. O céu fica nublado, com chuvas isoladas em toda a região norte. A temperatura mínima de 20, a máxima de 37 graus. E no nordeste, o dia amanhece com muitas nuvens na Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O sol aparece nos outros estados. Mínima 17
27, máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Horário brasileiro de verão, 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite para você e até amanhã às 7 em ponto. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, participou hoje em Brasília da instalação do Fórum Nacional sobre a Declaração de Chapultepec, no Brasil, promovido pela Sociedade Interamericana de Imprensa. A CIP é uma organização sem fins lucrativos dedicada a defender a liberdade de expressão e de imprensa na América. A Declaração de Chapultepec nasceu da Conferência do Hemisfério que a Sociedade Interamericana organizou em 1994 no Castelo de Chapultepec, na cidade do México. Na oportunidade, líderes políticos, escritores, acadêmicos, advogados, constitucionalistas, diretores de periódicos e cidadãos de todas as Américas se reuniram para redigir um documento que contivesse 10 princípios fundamentais necessários para que uma imprensa livre cumpra seu papel essencial na democracia. Com o apoio da Associação Nacional de Jornais, o Fórum reuniu, além do presidente do STF, ministro Carlos Veloso, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, e o advogado-geral da União, Gilmar Mendes, entre outras autoridades e jornalistas. O plenário do Supremo Tribunal Federal negou mandado de segurança movido pelo deputado José Alexandre da Silva, sem partido, do Acre, que pretendia anular a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, determinada pela CPI do narcotráfico. O Supremo rejeitou as alegações do parlamentar de que a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito teria sido arbitrária. O relator da ação, ministro Celso de Mello, considerou relevante a motivação da CPI para aprovar essa medida extrema. Suplente do deputado cassado Ideobrando Pascoal, José Alexandre está sendo investigado pela CPI por suposto envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico internacional de drogas. Ele também é investigado por denúncias que o apontam como suposto autor intelectual de 3 tentativas de assassinato do governador do Acre, Jorge Viana. O Tribunal Superior do Trabalho tem recebido muitas inscrições de interessados em participar do debate sobre a legislação esportiva trabalhista. O debate será realizado no início de dezembro e reunirá importantes personalidades do mundo dos esportes, principalmente do futebol. Serão discutidos aspectos da chamada Lei Pelé e suas implicações com a legislação trabalhista, que também abrange os atletas profissionais. Inscrições podem ser feitas na página do TST, na internet. O endereço é www.tst.gov.br. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Almir Pazianotto, suspendeu hoje, logo depois de iniciada, a audiência de conciliação relativa ao dissídio coletivo dos funcionários da Caixa Econômica Federal e marcou seu prosseguimento para segunda-feira, às 9 horas. Ele disse que as partes teriam, assim, mais tempo para refletir sobre as razões do impasse e talvez encontrar solução negociada. Para segunda-feira à tarde estão marcadas audiências relativas a outros 3 bancos oficiais: o Banco de Brasília, BRB, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste do Brasil. A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, participa em São Paulo do 8º Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais, onde apresenta detalhes sobre os anteprojetos de lei sobre juizados especiais federais e sobre mediação. Ela explicou que o primeiro já foi enviado à Presidência da República e prevê a competência criminal para as infrações de menor potencial ofensivo, que são crimes que a lei condena com pena máxima não superior a 2 anos. A ministra Nancy Andrighi exerce a coordenação nacional da comissão responsável pela elaboração do anteprojeto da lei de mediação. O anteprojeto prevê 2 formas de mediação, a prévia e a incidental. A mediação prévia será sempre facultativa e a incidental será obrigatória. De acordo com a ministra, os mediadores serão auxiliares da Justiça e selecionados entre advogados com pelo menos 2 anos de experiência. A 3ª sessão do STJ aprovou uma nova súmula relacionada com a modalidade de ação a ser proposta pelos segurados para o fim de reconhecimento de tempo de serviço. O enunciado contendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto receberá o número 242 e está diretamente ligado ao artigo 4º do Código de Processo Civil, que trata do interesse do autor de uma ação em torno da declaração de existência ou não de uma certa relação jurídica.
Ao negar mandado de segurança, a Companhia Brasileira de Distribuição STJ manteve determinação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que exigiu dos estabelecimentos comerciais a fixação de etiquetas ou similares nas mercadorias expostas à venda, independentemente da existência do sistema de código de barras. A companhia alega que vem cumprindo rigorosamente a legislação vigente, sem qualquer lesão ao direito do consumidor, e que investiram na instalação do sistema de código de barras, que apresenta pouca margens de erros. Por outro lado, o órgão de proteção e defesa do consumidor do Ministério da Justiça afirma que a portaria exigindo a fixação individual dos preços tem respaldo na lei, o Código de Defesa do Consumidor. O ministro relator Paulo Galotti, em seu voto, citou vários casos julgados pelo STJ, todos mantendo a fixação individual dos preços. Os assuntos que foram destaque nesta edição. O presidente do Supremo participa de fórum em defesa da liberdade de imprensa. Supermercados devem manter preços afixados em todas as mercadorias. Debate no TST sobre legislação esportiva e CLT desperta interesse. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Ministro vai ser convocado para explicar posição do governo brasileiro sobre a crise no Peru. Congresso e governo não chegam a acordo sobre reajuste do salário mínimo. CPI do futebol. Passe superfaturado pode ser indício de lavagem de dinheiro. O ministro das Relações Exteriores... Panamá para Vladimiro Montesinos, ex-chefe do Serviço Secreto Peruano. A reportagem é de Beatriz Mendonça. Montesinos é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, ligação com o narcotráfico e violação de direitos humanos. As denúncias vieram à tona quando foi exibido um vídeo em que o ex-chefe do serviço secreto parece subornar um deputado. Agora, há rumores de que Montesinos esteja no Paraguai tentando obter asilo político naquele país. Mas antes, o governo peruano buscava conseguir asilo político para Montesinos no Panamá. O Brasil teria participado dessa articulação junto ao governo panamenho, atitude que, para o senador Eduardo Suplicy, precisa ser explicada pelo ministro Lampreia. A audiência do ministro será na Comissão de Relações Exteriores do Senado, como informa Eduardo Suplicy. Houve um entendimento com a liderança do governo de que poderemos ter a presença do ministro Luiz Felipe Lampreia no plenário da Comissão de Relações Exteriores para estar expondo a respeito das relações entre o governo brasileiro e o governo do Peru neste período em que o povo peruano lutou tanto pela democracia até que houve a renúncia do presidente Alberto Fujimori. Também foi aprovado pelo Senado o projeto que convoca um plebiscito para a criação do estado de Tapajós. A proposta é do senador Mozarildo Cavalcante. O novo estado seria formado por 22 municípios do oeste do Pará e teria como capital a cidade de Santarém. Há 2 semanas, o Senado aprovou um plebiscito para a criação de 3 territórios no Amazonas: Rio Negro, Solimões e Juruá. Os 2 projetos vão ser analisados pela Câmara. Se aprovados, a Justiça Eleitoral no Pará e no Amazonas terá 6 meses para convocar os plebiscitos. A venda de jogadores com preços superfaturados pode ser indício de lavagem de dinheiro. Foi o que afirmou hoje a presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Adriene de Sena, ao prestar depoimento na CPI do futebol. O Conselho é o órgão encarregado de investigar a lavagem de dinheiro no Brasil. O repórter Bruno Lourenço acompanhou a reunião.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, é formado por representantes de órgãos da administração pública, como a Receita Federal, a Comissão de Valores Mobiliários e a Polícia Federal, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro. Adriene de Sena disse à CPI que o futebol já é apontado em alguns países como meio para lavar dinheiro ilícito. O superfaturamento nos passes de jogadores e nos contratos de patrocínio são algumas dessas formas, apontou Adriene. O relator da CPI, senador Geraldo Altoff, ressaltou a importância da fiscalização de operações financeiras suspeitas e anunciou uma colaboração mais próxima da CPI com o Conselho. E nós gostaríamos de que a COAF passasse a ser nossa colaboradora. Então, quando nós tivermos algum encaminhamento dentro da CPI com relação à lavagem de dinheiro, nós poderemos nos encaminhar a órgãos internacionais através do COAF, buscando informação a respeito de lavagem de dinheiro. Ainda segundo Geraldo Altoff, as informações prestadas pela presidente do COAF vão ajudar a CPI em outro depoimento, o do ex-técnico da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo, que vem ao Senado no próximo dia 30. Os senadores aprovaram moção de apoio ao senador José Alencar em repúdio às denúncias publicadas pela revista Veja desta semana. Segundo a revista, uma empresa do senador, a Coteminas, teria contribuído para o Caixa 2 da campanha à reeleição do presidente Fernando Henrique. A moção de apoio foi lida pelo senador Juvencio da Fonseca. Ele fez críticas ao que chamou de denúncias irresponsáveis da imprensa. Este instante é um instante de solidariedade de todos nós, à sua pessoa, por este fato lamentável ocorrido na imprensa nacional. O senador José Alencar agradeceu o apoio e reafirmou o desejo de ver instalada no Senado uma CPI para investigar a vida dele como empresário. Porque se houver apenas um item da notícia que me levou a requerer a instalação dessa CPI, se houver pelo menos um item do que ela denuncia, que esteja correto, que seja verdadeiro, eu entrego o meu cargo do Senado e volto para casa, porque eu não serei digno de estar sentado aqui. Em instantes, Congresso e governo voltam a discutir fontes de recursos para o aumento do mínimo. As emissoras de rádio já podem retransmitir a programação da Rádio Senado pela internet. As informações técnicas estão no novo site da Rádio Senado, senado.gov.br/rádio. Em caso de dúvida, é só ligar para o telefone 61-311-1285. Repetindo, 61-311-1285. Rádio Senado na internet, senado.gov.br/rádio. A Comissão de Orçamento e o governo não chegaram a um acordo sobre as fontes de recursos para custear o salário mínimo de R$ 180. O relator do orçamento, o senador Amir Lando, e o presidente da comissão, deputado Alberto Goldman, se reuniram hoje com o ministro do Planejamento, Martos Tavares. O ministro insistiu na utilização de recursos da taxação dos servidores inativos para garantir o reajuste do mínimo. Os parlamentares argumentam que não há tempo para aprovar uma emenda constitucional que garanta a contribuição. E para a Comissão de Orçamento, a aprovação de 2 projetos que combatem a sonegação pode ser mais eficaz na captação de recursos. Outra rodada de negociações está marcada para a próxima terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que amplia o prazo de filiação partidária para candidatos a cargos eletivos. O autor do projeto, o senador Jorge Bornhausen, acredita que a medida vai dificultar as trocas de partidos políticos. A proposta foi aprovada em caráter terminativo. Isso significa que, se não houver recursos, segue direto para a Câmara sem a necessidade de ser votada pelo plenário do Senado. A reportagem é de Maurício Desante. Pelo projeto, os futuros candidatos deverão comprovar um prazo mínimo de filiação partidária de 1 ano em caso de primeira filiação ou de 4 anos para aqueles que já pertenceram a outros partidos políticos. Na avaliação do autor do projeto, senador Jorge Bornhausen, a medida vai inibir o troca-troca de legendas. Essa opinião é compartilhada pelo relator, senador Sérgio Machado. Hoje nós temos uma democracia que prevalece o individualismo selvagem, que prevalece o interesse individual em detrimento do coletivo, que a pessoa se elege para um partido e depois, antes até de tomar posse, já muda de partido, frustrando o eleitor. Nos casos de fusão ou incorporação de partidos, serão desconsiderados os prazos mínimos de filiação. Também estará livre o candidato que participar como fundador de uma nova agremiação política.
Também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça o financiamento público de campanhas eleitorais. O projeto deverá ser votado pelo plenário. Alguns senadores não concordam com o financiamento exclusivamente público e defendem um sistema misto com a possibilidade de receber doações do setor privado. A repórter Nara Ferreira entrevistou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Agripino. Segundo ele, apesar de a aprovação do financiamento público ter sido unânime, muitos senadores preferem um sistema misto, que permite também as doações privadas. Segundo o texto aprovado, os partidos ficam proibidos de receber doações de pessoas físicas e empresas. Nem mesmo o próprio candidato pode tirar dinheiro do bolso para a campanha. Entre os senadores que defendem o financiamento misto está o próprio José Agripino. Financiamento público de campanha, que é uma ideia nova, vai dar a oportunidade, aquilo que eu desejo, que candidatos com talento, mas sem recurso financeiro nenhum, tenham condição de fazer a campanha mínima. Agora, você dizer que o financiamento privado de campanha vai deixar de existir, eu acho que é falsidade. Então, para sermos claros, francos, pragmáticos e votarmos uma lei com consequência prática, eu acho que é preciso prever o financiamento público, mas não impedir o financiamento privado de forma clara e fácil de ser observada e fiscalizada. O plenário do Senado homenageou hoje a memória do ex-senador Guido Mondim, que morreu neste ano. O senador José Fogaça lembrou que Mondim foi também artista, escritor, economista, empresário e ministro do Tribunal de Contas da União. Ainda segundo Fogaça, Guido Mondim foi um homem que participou intensamente do cenário político e cultural do Brasil. É importante dizer que o senador Guido Mondim foi um homem que esteve à altura do tempo que viveu, pela sua personalidade sagaz, ativa, atilada, permanentemente atualizado e sensível a um mundo em ebulição. Presidiram a sessão de hoje os senadores Antônio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Ademir Andrade. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputados debatem propostas para o reajuste do salário mínimo. José Genuíno, do PT paulista, defendeu o fim do sigilo bancário e fiscal previsto no projeto de flexibilização enviado para o Congresso Nacional pelo governo, como forma de eliminar a evasão fiscal no país e redistribuir a renda. Genuíno criticou aqueles que alegam que a proposta é inconstitucional, alertando que somente desta forma os mais ricos serão tributados. Wellington Dias, do PT piauiense, registrou reunião ocorrida ontem entre o presidente da Câmara e sindicalistas da CUT, que entregaram uma carta em que pede que o Congresso apoie a proposta de correção do Fundo de Garantia. Além dessa proposta, disse Wellington Dias, os sindicalistas querem também um aumento imediato do salário mínimo para R$ 180 e um reajuste para os servidores públicos que estão com seus vencimentos congelados há 6 anos. Vanessa Graziotin, do PCdoB amazonense, criticou o governo por tentar jogar sobre as costas do Congresso Nacional a responsabilidade de criar novas fontes arrecadadoras no país. Se o presidente se preocupasse com o povo, deveria eliminar os incentivos concedidos aos bancos, pois desta forma sobrariam recursos para aumentar o valor do mínimo, disse Graziotin. Walter Pinheiro, do PT baiano, acredita que fazer um orçamento responsável inclui a definição do reajuste do salário mínimo para R$ 180 e acrescentou que o Congresso Nacional tem mecanismos para caminhar nessa direção. Walter Pinheiro insiste que o PT está disposto a ultrapassar a data limite de 15 de dezembro para a votação do orçamento, caso não seja definido o valor do aumento do salário mínimo. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, destacou a presença de milhares de trabalhadores esta semana em Brasília que vieram reivindicar a fixação do novo salário. Pellegrino observou que a elevação real do mínimo foi sempre defendida pelo Partido dos Trabalhadores com valor equivalente a $100, mas o governo federal nunca quis negociar. Paulo Paim, do PT Gaúcho, comunicou que a Central Única dos Trabalhadores, CUT, realizou caminhada em Brasília até o Palácio do Planalto, levando um carrinho de supermercado com compras feitas com os R$ 151 do mínimo.
Paim ainda comunicou a realização entre os dias 5 e 7 de dezembro em Santiago do Chile da Conferência Regional para as Américas em preparação à Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Paulo Feijó registrou com satisfação o anúncio feito pelo presidente da República aos sindicalistas da Força Sindical de que enviará ao Congresso o projeto de lei determinando as fontes de financiamento para o salário mínimo. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, salientou que dedica parte de sua agenda aos trabalhos de negociação para a aprovação do piso nacional e elogiou o governo por ter tomado a dianteira desse processo. Mauro Benevides, do PMDB cearense, relatou os esforços do governo federal e do Congresso Nacional para viabilizar a implantação do novo valor do salário. Benevides disse que o Executivo e o Legislativo têm buscado a superação de percalços econômico-financeiros existentes atualmente no país, com o objetivo de atender às reivindicações dos trabalhadores por melhorias salariais. Jair Bolsonaro, do PPB do Rio de Janeiro, criticou o aumento que o governo vai propor aos militares, parcelado em 4 vezes e atrelado a modificações na lei de remuneração da categoria. A nova lei de remuneração dos militares prevê aumento de 6,5% no desconto da Previdência Social, alertou Bolsonaro, além de acabar com o adicional por tempo de serviço, anulando os benefícios do reajuste salarial. Edinho Bez, do PMDB catarinense, pediu a extensão da gratificação de operações especiais, GOE, à Polícia Rodoviária Federal, em respeito à isonomia com a Polícia Federal. Segundo Edinho Bez, os policiais rodoviários federais também fazem jus à gratificação como forma de indenização pelo desgaste físico e emocional sofridos no exercício de suas funções. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, registrou que a diretoria da Polícia Rodoviária Federal está em greve de fome desde a última segunda-feira para pedir o restabelecimento da gratificação de operações especiais, a GOE. Patriota afirmou que existem 72 emendas à medida provisória que retirou o benefício, não fazendo sentido que apenas a Polícia Rodoviária não tenha acesso a essa gratificação. Gessivaldo Isaías defendeu o projeto de sua autoria que obriga o fabricante de bens de consumo cujos produtos sejam comercializados em unidade da federação diversa de sua sede a manter em funcionamento um serviço de atendimento telefônico gratuito. Gessivaldo Isaías, do PMDB piauiense, defendeu ainda a proposta de sua autoria que determina que o pagamento da gratificação natalina à trabalhadora gestante seja efetuado dentro de 30 dias do início de sua licença maternidade. E Edio Rosa, do PMDB Fluminense, afirmou que a Anatel tem como obrigação permanente fiscalizar as empresas telefônicas do país e informar aos usuários da telefonia os principais benefícios auferidos com a privatização do setor de comunicação. E Edio Rosa cobrou compromissos firmados entre governo e empresas vencedoras da privatização do setor de comunicações, impondo que o número de telefones instalados no país dobre até o ano que vem. Aguinaldo Muniz, do PPS de Rondônia, analisou o déficit do setor habitacional e reprovou a proposta da Caixa Econômica para financiamento de imóveis que exige poupança mensal equivalente ao valor da prestação para a concessão do crédito. Aguinaldo Muniz assinalou que 10% do povo habita locais inapropriados para suas famílias e a classe média tem raras alternativas de crédito, enquanto o setor da construção civil está ocioso por falta de projetos viáveis. Haroldo Lima, do PCdoB baiano, condenou a venda do Banespa a um banco estrangeiro, afirmando que o governo está abrindo mão do controle da economia nacional. Haroldo Lima acusou ainda o governo de estar dilapidando o patrimônio público através de subavaliações das empresas privatizadas. Milton Temer, do PT do Rio de Janeiro, condenou igualmente a privatização do Banespa, alertando que a medida é uma prévia para a desestatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Milton Temer criticou a subserviência do governo ao capital estrangeiro, permitindo a subtração de 30 bilhões do Tesouro para sanar o Banespa e depois vendê-lo ao Santander, Banco Espanhol. Milton Temer reprovou também a participação do sistema financeiro privado e estrangeiro na campanha para o primeiro e o segundo mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Educação em debate.
O deputado Pedro Wilson, do PT goiano, registrou o início ontem da primeira Conferência Nacional de Educação, com a participação de ministros, secretários de Estado e entidades ligadas a essas áreas. Entre os itens a serem discutidos durante a conferência, Pedro Wilson destacou como ponto central a avaliação das políticas públicas para a proteção e desenvolvimento da educação e cultura e promoção do desporto. João Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, pediu uma solução para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o FIES, que substituiu o Programa de Crédito Educativo, mas que tem gerado conflitos com as instituições de ensino. João Mendes solidarizou-se com os estudantes que dependem do FIES para concluir seus estudos e alertou que instituições comunitárias e católicas estão decidindo se continuam a receber alunos financiados pelo governo. Gilmar Machado, do PT Mineiro, criticou o descaso do governo federal com as denúncias da Comissão de Educação sobre desvio de recursos do Fundef, afirmando que pesquisas do próprio MEC comprovaram a queda na qualidade do ensino. Gilmar Machado ainda parabenizou os participantes do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, reunidos esta semana em Recife, com o objetivo de fixar propostas para a valorização da comunidade negra. Também professor Luizinho, do PT paulista, responsabilizou o Executivo Federal pela queda na qualidade de ensino, afirmando que os programas e planilhas do Ministério da Educação só se preocuparam com os custos do setor. Professor Luizinho observou que o presidente da República vetou a emenda aprovada pela Câmara que garantia recursos para o combate ao analfabetismo e ainda reduziu em 120 mil o número de vagas para a educação infantil. Miriam Reide, do PDT do Rio de Janeiro, afirmou que os dados da avaliação anual da educação revelaram que a qualidade de ensino piorou em relação aos anos anteriores, com base na análise das médias das notas em português e matemática. Miriam Reide sugeriu como forma de solucionar o problema a adoção de projeto semelhante ao programa Nova Escola, em vigor no Rio de Janeiro desde o ano passado, e que garantiu a manutenção da qualidade de ensino valorizando o professor. Esther Grossi, do PT, comunicou o sucesso do livro Volta aos Estudos, que alfabetizou em apenas 3 meses funcionários terceirizados da Câmara dos Deputados e adultos de várias regiões do país, como em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Esther Grossi disse que o livro pode ser obtido gratuitamente na Subcomissão Permanente de Jovens e Adolescentes da Câmara ou solicitado pelo telefone 318-3952 em Brasília. Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, elogiou a assinatura do convênio firmado entre a governadora Rosiana Sarney e a Fundação Roberto Marinho para auxiliar no ensino dos alunos de 2º grau. O principal objetivo da parceria é compartilhar e compatibilizar o ano escolar com a faixa etária dos estudantes, explicou Gastão Vieira, ressaltando que o Maranhão foi pioneiro na experiência. Raimundo Gomes de Matos comunicou que o deputado Ariosto Holanda e o senador Lúcio Alcântara, ambos do PSDB cearense, foram agraciados com a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo pelo Ministério da Educação. Gomes de Matos explicou que a condecoração é concedida como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na área educacional. Léo Alcântara, do PSDB cearense, alertou para a precariedade da saúde pública nas cidades do interior do país, principalmente no Nordeste e Norte brasileiros, onde o índice de mortalidade infantil está aumentando pela falta de médicos e saneamento básico. Porém, disse Léo Alcântara, para combater o problema da mortalidade infantil, o governo lançou o programa Saúde na Família, contratando médicos e enfermeiros recém-formados que irão trabalhar nos municípios com até 100 mil habitantes. Newton Lima, do PFL de São Paulo, sugeriu ao Poder Executivo que o programa de interiorização do atendimento médico seja estendido a outras categorias profissionais. Newton Lima registrou ainda as reclamações que vem recebendo da sociedade contra a programação das emissoras de televisão. Walter Pinheiro, do PT baiano, registrou que representantes dos agentes comunitários de saúde se reuniram no Ministério da Saúde para propor uma solução para o impasse em que se encontram os 50 mil servidores em atividade em todo o país. Segundo Walter Pinheiro, os agentes comunitários de saúde estão submetidos a uma legislação incompleta, sem o mínimo de garantias para exercer seu trabalho. Serafim Venzon, do PDT catarinense, registrou a realização pela Associação Médica Brasileira e Paulista do Congresso sobre Política Médica. Salientou Venzon que a principal conclusão do Congresso é de que as ações da saúde passam necessariamente pela valorização do médico e de todos os profissionais que atuam no setor.
Lincoln Portela, do PSL Mineiro, condenou a atitude da Universidade Federal do Paraná, que está impedindo a conclusão do curso de medicina da universitária Moema Espínola Araújo, que ficou cega no decorrer dos estudos. Repudiando o preconceito, Lincoln Portela ainda lamentou que há 13 anos o processo da universitária esteja tramitando na Justiça, porque, a exemplo de outros deficientes, a estudante já poderia estar exercendo a sua profissão. Deputados defendem projeto de transposição do São Francisco. Armando Abílio, do PMDB da Paraíba, protestou contra a parte da bancada da Bahia que quer impedir a transposição das águas do Rio São Francisco, não levando em conta o sofrimento de vários outros estados nordestinos. Armando Abílio citou como exemplo a cidade paraibana de Esperança, que passou 2 anos sem ter abastecimento de água, aumentando o número de casos de doenças como desidratação infantil e diarreia. Também Carlos Dunga, do PMDB paraibano, criticou a resistência que existe em relação à transposição das águas do Rio São Francisco, que vai beneficiar centenas de municípios atingidos pela seca. Carlos Dunga mostrou-se preocupado principalmente com declarações do deputado Jorge Cury, do PFL baiano, relator setorial para assuntos de irrigação da Comissão de Orçamento, que afirmou que vai apresentar parecer contrário ao projeto. Gonzaga Patriota, do PSB, defendeu a permanência da unidade operacional do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, em Salgueiro, Pernambuco. Gonzaga Patriota justificou que o DENOX em Salgueiro é fundamental para garantir a execução do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco e para evitar despesas dos funcionários, já que a unidade mais próxima fica em Serra Talhada. Adão Preto, do PT Gaúcho, criticou o programa de reforma agrária pelo Correio, lançado pelo governo federal, destacando que a iniciativa é uma manobra política contra os sem terra. Adão Preto afirmou que a política de reforma agrária do governo tem sido marcada pela opressão, evidenciada, segundo ele, pela morte de 10 integrantes do MST apenas neste ano. Dr. Rosinha, do PT, acusou o governador Jaime Lerner de ser o principal responsável pelos assassinatos de sem terra que vem ocorrendo no noroeste do estado, especialmente por não controlar a violência da Polícia Militar do Paraná. No governo Lerner, afirmou o Dr. Rosinha, já morreram 16 integrantes do movimento no Paraná e ninguém foi responsabilizado por esses crimes. Lembrando ainda o assassinato nessa terça-feira de outro sem terra, Sebastião Mário. João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, acusou o governo de ser incoerente, fornecendo ajuda para recuperar bancos falidos, mas ignorando a importância de realizar uma reforma agrária real. João Grandão lembrou ainda que na época que divulgou o Plano Nacional de Segurança, o governo esqueceu-se de incluir a violência no campo e a violência social. Ato público contra a violência. Carlito Mers, do PT catarinense, registrou que no próximo dia 30 de novembro vai ser realizado em Brasília ato público para cobrar do governo federal providências contra o aumento da violência no país. Carlito Mers acrescentou que durante o ato serão colocadas 130 mil cruzes na esplanada dos ministérios para chamar a atenção das autoridades às reivindicações que serão feitas durante a chamada Semana do Trauma. Moroni Torgon, do PFL cearense, agradeceu a colaboração dos subrelatores da CPI do narcotráfico, afirmando que o trabalho deles está sendo fundamental para a elaboração do relatório final da comissão. Moroni Torgon disse ainda que vai pedir ao ministro da Justiça proteção especial para os membros da CPI que estão sendo ameaçados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em especial para o deputado Magno Malta, presidente da comissão. Rubem Medina, do PFL do Rio de Janeiro, defendeu proposta de emenda constitucional de sua autoria que amplia as atribuições das guardas municipais para que elas sejam transformadas em força auxiliar das demais polícias. A ação das guardas municipais, recordou Medina, se limita hoje a proteger instituições e o patrimônio público, mas em algumas cidades elas já participaram de policiamento ostensivo.
Heber Silva elogiou o governador Antony Garotinho, que investiu 120 milhões de reais nos últimos 2 anos em segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Heber Silva cobrou do governo federal, entretanto, que melhore as condições de trabalho, a remuneração e o equipamento da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. Avenzoar Arruda, do PT paraibano, criticou a atuação da Agência Brasileira de Informação, ABIN, que sob o comando do general Cardoso tem espionado autoridades e cidadãos com dinheiro do erário. Avenzoar Arruda disse que a ABIN deveria concentrar seus trabalhos para localizar o juiz foragido Nicolau dos Santos Neto, que desviou recursos das obras do TRT Paulista, e não atentar contra a democracia. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, relatou a audiência pública realizada na sede dos Correios em Brasília para a discussão de normas que vão orientar o funcionamento das rádios comunitárias. Fernando Ferro criticou a política governamental para as rádios comunitárias e contou que os representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel desconheciam o liminar do STF que impede o uso de violência no ato de fechamento das estações comunitárias. Paulo Mourão, do PSDB de Tocantins, ressaltou a importância do Dia da Consciência Negra, por permitir uma reflexão sobre a injusta participação da população negra na geração de riqueza do país. A expectativa de vida e o nível de escolaridade são menores entre os negros do que entre a população branca, destacou Paulo Mourão, pedindo ações para estabelecer a igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos. Chiquinho Feitosa, do PSDB, denunciou as precárias condições das rodovias federais em todo o Brasil, citando como exemplo a BR-116, localizada no Ceará, que apresenta problemas em 80% do percurso. Feitosa disse que a má conservação das estradas causam prejuízos econômicos para os estados da federação e coloca em risco a vida dos usuários das rodovias. Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, registrou a realização de 1º a 12 de novembro da 19ª Feira Internacional de Negócios de El Salvador, na capital São Salvador. A feira contou com representação das cidades brasileiras de Duque de Caxias e Salvador, informou o doutor Heleno, afirmando que eventos como esse ajudam a ampliar as relações comerciais do Brasil com o exterior. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Neste sábado, 3 da tarde, o bicho vai pegar. Bahia e Vasco da Gama, Copa João Avelange, via satélite, mais emoção no ar. Show de bola nacional. Bahia e Vasco da Gama, sábado, 3 da tarde, nós estaremos juntos. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil. Show de bola nacional. Começar o show de bola pelas ondas do rádio. Com 200 kW de potência na antena e uma cadeia de emissoras por todo o Brasil. A melhor equipe de esportes do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. A Nacional entra em campo para levar até você o melhor. A Rádio Nacional já está no